Meu amigo, minha amiga, satisfação em tê-lo comigo em mais um capítulo da nossa jornada. Igreja, a noiva de Jesus Cristo. Entre os vários símbolos bíblicos aplicados à igreja, o de noiva santa, radiante e imaculada de Cristo certamente é um que se destaca pela riqueza e verdades reveladas. Agora, temos autoridade para tipificar a igreja como noiva? Não só temos, como devemos, porque a Bíblia assim o faz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. O apóstolo Paulo diz: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Ainda a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 ao 9, nos dá esta autoridade de tipificar a igreja como uma noiva de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro. Leiamos. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. A tipologia é a grande mina do Antigo Testamento a ser explorada. Pense você encontrar uma mina de diamante. Quanto mais você cavar, quanto mais você explorar, mais você vai encontrar desta substância preciosíssima e valiosíssima. Assim são as passagens do Antigo Testamento. Cada vez que nós a exploramos, nós encontramos riquezas de valores inestimáveis e informações inesgotáveis, informações necessárias para entender adequadamente a revelação de Deus ao homem. Veja o que o próprio Jesus Cristo diz quando estava caminhando com os discípulos para Emaús. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O próprio Jesus Cristo dizendo que o Antigo Testamento foi escrito para revelar-lhe, para mostrar a sua pessoa, a sua obra e o seu ministério. Veja aqui um grande exemplo de um tipo e um antitipo. O tipo, o próprio Jesus Cristo, conversando com Nicodemos, disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Veja só, a serpente levantada por Moisés era um tipo que apontava para Jesus Cristo. E Jesus Cristo cumpriu esta tipologia, esta simbologia. E cada detalhe do Antigo Testamento vai revelar coisas grandiosíssimas e firmes sobre o Filho de Deus. Para nós entendermos a doutrina da igreja como noiva de Jesus Cristo, nós então vamos recorrer a uma tipologia do Antigo Testamento. Adão e Eva lá no princípio. Isso porque a Bíblia Sagrada afirma que Adão era um tipo de Jesus Cristo que, por sua vez, é o segundo Adão. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ao 47. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente.
O último Adão, evidentemente Jesus Cristo, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então nós temos toda a autoridade para trabalharmos esta tipologia. Adão, tipificando Jesus Cristo, e a noiva e esposa de Adão, Eva, tipificando a igreja, a noiva e futura esposa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entender como se deu a formação da noiva, para então nós entendermos como se deu a formação da igreja. Em Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E Adão pôs os nomes a todos os animais, gado, aves do céu e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Adão estava incompleto, tanto no aspecto físico como no aspecto psicológico. Eva, ela não só completou Adão, como também tornou-se plena em Adão. Isso é tão elevado que o próprio Deus considerou esta união como uma só carne. Que coisa linda, que maravilha! Deus, ele trouxe um sono pesado sobre Adão e ele adormece. Então, do seu lado direito, Deus retira o material, os elementos necessários para fazer a sua futura esposa, a sua noiva e futura esposa. Eva, portanto, ela possui a mesma vida e natureza de Adão. Eva é a contraparte de Adão e torna-se uma com ele. Eva não poderia ter sido trazida à existência antes de Adão, como uma entidade separada dele. Primeiro Adão, então, com sua matéria-prima, os seus elementos necessários, Eva. Eva tinha virtualmente a mesma imagem de Adão, que por sua vez trazia a imagem e semelhança do Criador. Que riqueza para nós entendermos a formação e a natureza da noiva do Cordeiro de Deus, a igreja. Jesus Cristo e sua noiva, a igreja, o antitipo do tipo Adão e Eva. Vejamos o seguinte, vamos entender esse antitipo. Assim como primeiro Deus criou Adão e depois dele formou Eva, o Senhor Deus gerou Jesus Cristo e dele trouxe à existência a igreja. São João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos entender que unigênito é único gerado, é diferente de criado, ou outras más interpretações que nós encontramos por aí. O termo gerado é porque Jesus Cristo traz consigo toda a natureza do Pai. Então,
ficamos com esta primeira verdade. Primeiramente, Deus criou Adão e depois de Adão criou Eva. Primeiramente, Deus o Senhor Deus gerou Jesus Cristo no ventre de Maria e depois trouxe à existência a igreja. Assim como Adão adormeceu para do seu lado, costela, ser tirado os elementos para a criação de Eva, Jesus Cristo precisou morrer na cruz. Ele precisou expirar na cruz e ter do seu lado transpassado e ser tirado os elementos necessários para a formação da sua noiva, a igreja. Vejamos o que diz São João capítulo 19, versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Esses elementos foram importantíssimos para a formação da noiva do Cordeiro. O sangue é para o perdão de nossos pecados e nos tornar a sua noiva santa, pura e imaculada. Sim, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 São João, capítulo 1, versículo 7. Nós somos puros, nós somos santos, nós somos imaculados, a noiva do Cordeiro, porque o sangue dele nos purifica de todos os nossos pecados. E a água é o símbolo do seu Espírito Santo, o mesmo que nos dá vida e nos une ao noivo. Veja o que o próprio Cristo, o noivo, diz em São João capítulo 7, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Primeiramente, precisava ser transpassado o seu lado para retirar os elementos e formar a igreja, a sua noiva. Quais são esses elementos? O sangue e a água. Por ser feita a partir de Adão, Eva possuía a mesma vida e natureza dele. Assim, a igreja foi constituída a partir dos elementos tirados do corpo de nosso Senhor. Por isso, possui a mesma natureza que Jesus Cristo. Veja só, São João capítulo 3, versículo 3 ao 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós nascemos da água e do Espírito, nós fomos gerados dos elementos que saíram do corpo de Jesus Cristo. Veja só o que o apóstolo São Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, quem me amou e se entregou por mim. Ainda 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Nós, assim como Eva trouxe a mesma natureza de Adão, nós trazemos a mesma natureza de Jesus Cristo, nós somos participantes da mesma natureza de Jesus Cristo, porque nós temos a natureza de Cristo impregnada em nós.
Que coisa linda, que coisa linda. Eva tinha virtualmente a mesma imagem que Adão. Assim, a igreja tem hoje a imagem de Cristo impressa nela, que está sendo aperfeiçoada a cada dia. E então, na redenção, completará por toda a eternidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, Adão, assim traremos também a imagem do celestial Cristo. Muito bem, meu querido, minha querida. Agora, você pode se perguntar quais são as lições que o Senhor quer nos dar, tipificando a igreja como a noiva do Cordeiro. São muitas lições. Entre elas, vamos entender: valorizar e fortalecer o matrimônio. Veja o que a própria Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Venerado, estimado, admirado, tendo em autoestima, seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Esta instituição, o casamento, foi o próprio Senhor que a criou e instituiu. Não foi o homem que criou. E sim foi Deus. Não foi Adão que se dirigiu a Deus e pediu a ele uma adjuntora. Não, foi Deus quem formou Eva e trouxe e entregou a Adão. Foi o próprio Deus que criou essa instituição. E sua importância é tão grande que Deus comparou consigo mesmo. Sim, quando a Bíblia fala do seu relacionamento com sua igreja. Precisamos voltar para esta verdade. O casamento com seu leito sem mácula deve ser venerado por todos nós cristãos. Como cumprir essa doutrina, professor? Vivendo de forma que o casamento seja um relacionamento. E, além disso, um relacionamento pautado pelo amor, intimidade, altruísmo. Sim, o que une um jovem e uma jovem, uma esposa e um esposo, deve ser o amor. Nada mais do que o amor. Bens materiais, beleza física, tudo isso são passageiros. O amor permanece e os une cada vez mais. Intimidade no casal, tanto intimidade física como psicológica, emocional. Deve-se viver a intimidade no casamento e o altruísmo, desejando o melhor para o seu cônjuge. Sim, lembrando que é para sempre isto, até que Deus o separe. Então, o relacionamento da igreja com Jesus Cristo deve ser pautado, sim, pelo amor. Nós não devemos servir a Jesus Cristo por interesse. Nós devemos ter intimidade com o nosso noivo e devemos ser altruísta, desejar sacrificar, nos queimar como uma chama por amor ao nosso noivo Jesus Cristo. Que lindo, que lindo. A sujeição da igreja a Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 23 ao 25. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esta sujeição da esposa para o esposo, ela nunca deve ser imposta, autoritária, mas ela deve ser conquistada pelo amor. Liderança não se impõe, não se compra, não se barganha. Liderança se conquista.
Por que nós estamos sujeitos a Jesus Cristo? Por que nós damos a nossa vida por Jesus Cristo? Porque Ele conquistou isto em nós. Quando? Quando nos amou e se entregou lá na cruz do Calvário, morrendo por nós. Isso nos constrange a amar e se sujeitar e nos entregar a Ele. Veja só o que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 5, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Outra lição prática desta doutrina: a pureza e exclusividade. Assim como a noiva se resguarda e aceita ser exclusiva de seu noivo, também a igreja, como noiva de Cristo, se purifica através da santificação e torna-se exclusiva ao Senhor. Imagine uma noiva trair seu noivo com outros homens, ou então o oposto, o noivo a trair. A igreja deve ser exclusiva do seu noivo, assim como ele é para a sua igreja. Nós sabemos que a igreja nominal, a igreja institucionalizada, ela tem repartido o seu amor com outros. Sabemos disto, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, a igreja invisível, a igreja que só Deus vê na face da terra, aquele povo zeloso, especial de boas obras, aqueles que estão selados e separados e lutando contra o pecado, e aqueles mais que ainda irão se agregar à noiva do Cordeiro, essa sim está se resguardando e sendo exclusiva do seu noivo. Rogamos a Deus para fazermos parte desta igreja, além da igreja institucional, fazer parte da igreja invisível que vai subir com ele para a glória. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Nós estamos sendo preparados pelo Espírito de Deus, pela sua palavra, a ser apresentada a Jesus Cristo puro, como uma virgem. Nós não podemos nos contaminar, absolutamente. Neste momento, nós somos a noiva prometida ao noivo e trazemos conosco a aliança. Quando um jovem sela um compromisso com outra jovem, com uma moça, ele firma um compromisso e sela uma aliança e coloca nela uma aliança, para que todos vejam a aliança selada. Assim nós, a noiva de Jesus Cristo, trazemos conosco a aliança selada pelo nosso noivo Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Hoje nós somos noiva, mas chegará o dia que selaremos para sempre a nossa união. Aí, para sempre seremos do nosso amado, e o nosso amado será para sempre nosso. Leiamos novamente Apocalipse 19. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, por quê? Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Deus vos abençoe, igreja, noiva de Jesus Cristo,
e nos encontramos no próximo capítulo.